Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar aí a nossa aula? Temos aí a nossa aula de número 18, com o objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. Detalhamento, nós temos características socioespaciais e identitárias dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos das florestas e demais grupos sociais do campo e da cidade que vivem no Brasil e que possuem territorialidades distintas. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 18 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então nós vamos iniciar verificando as características socioespaciais, né, as características identitárias dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, né, dos povos da floresta, como nós podemos observar aqui nessas imagens. Então vamos verificar onde que há essa concentração desses povos no território brasileiro. Vamos verificar na nossa região, né, na região amazônica, onde nós, inclusive, vamos observar a concentração de alguns desses povos e verificando as características, né, de cada um deles, um pouco da cultura, um pouco ali das atividades que são realizadas e também as questões dos problemas, né, enfrentados por esses povos atualmente, quanto à questão do espaço, entre outras questões. Então, vamos iniciar observando aí alguns dados, né, com relação à população indígena. Então, nós temos aí, olha, esses dados coletados pelo IBGE, e lembrando que nós temos aí dados do ano de 2022, tá bom, gente? Então, atentem-se aqui a este detalhe. São dados do ano de 2022. E aí nós temos, olha, a população indígena, né, por grandes regiões, como nós podemos observar aqui, tá bom? Essa primeira barrinha. E aí nós temos 0,83% do total de população residente, né? E aí a gente observa que a região com a maior concentração da população indígena é a região norte, tá bom? E aí, em seguida, nós temos a região nordeste. Em terceiro lugar, nós temos a região centro-oeste, com 11,8% dessa população. E aí nós temos a região sudeste, com 7,28%. E, em quinta posição, a região sul, com 5,20% dessa população, tá bom? Apenas para a gente observar aí esses dados com relação à concentração dessa população, certo? E aí a gente está verificando primeiro com relação à questão das regiões, certo? Então, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês observarem. Aqui estão os dados, olha. Nós temos a população, tá bom? Total, né? Com um pouco mais de 1,5 milhão de povos indígenas. E aqui as regiões, para vocês observarem. A região norte, primeiro lugar. A região nordeste. Essa barrinha, ela está indicada por cores, né? 31,22%. E aí a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, tá bom? Apenas para a gente observar aí os dados. E aí no nosso outro gráfico, a gente tem, olha, por estado, né? Nós vimos aí pelas 5 regiões e aqui nós temos, olha, estados, né, de cada uma dessas regiões. Lembram qual é a primeira região? Nós temos ali a região norte. E, em segundo lugar, a gente observa a região nordeste. E nós temos, primeiro e segundo lugar, um estado da região norte, que é o Amazonas, né, o nosso estado. E, em segundo lugar, a Bahia. E aqui nós temos quase 500 mil, né, 490 mil de população indígena. E a Bahia com um pouco mais de 220 mil, certo? E aí, nós verificamos esses dados com relação das grandes regiões definidas aí pelo IBGE, né? Região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste.
e também os dados relacionados com relação a cada um dos estados, certo? E os estados que têm uma representatividade menor da população indígena, a gente verificou lá a região sul, certo? Agora, observando esses dados no mapa, né? Então, nós temos aí o mapinha do Brasil para vocês observarem. E essas áreas que estão aí com essas cores, essas tonalidades mais fortes, nós sabemos que é onde nós vamos encontrar a concentração dessa população, tá bom? E aí, na nossa legenda, né, a gente consegue observar aqui, olha, na legenda, através também desse censo demográfico, né, do ano de 2022, nós temos aí os dados. E aí nós temos, né, o Amazonas, o Pará, como a maior concentração da população em terras indígenas, tá bom? A gente precisa também se atentar aqui a esses dados, em terras indígenas, certo? Também dados do ano de 2022, né, que foi o nosso último censo demográfico, aquele censo que acontece a cada 10 anos, né, realizado pelo IBGE, e aí é feito todo esse levantamento com relação à população do Brasil, né? Por exemplo, se você quiser entrar no site do IBGE e verificar aí a população indígena presente em cada um dos municípios, você também tem acesso aí a esses dados. Aqui a gente está vendo um panorama geral, né, aí do mapa do Brasil, certo? Vamos agora ao domicílio com pelo menos uma pessoa indígena. Também os dados ainda de 2022, que é o último censo demográfico, né? Inclusive, se vocês quiserem também dar uma olhada depois no site do IBGE, onde a gente tem todos esse banco de dados, né? A gente também tem as informações do ano de 2010, né? E aí você pode fazer o comparativo, né, do que aconteceu. E aí nós temos os domicílios particulares permanentemente ocupados, né? E aí a gente passa a observar essa concentração em todo o território brasileiro, né? E essa concentração maior aí ao longo do litoral do Brasil. Mas aí a gente já está analisando um outro dado, né? Onde a gente tem aí pelo menos uma pessoa indígena morando ali naquele domicílio, tá bom? Que é justamente essas perguntas, né, que são realizadas aí por esse censo demográfico, essa média que é feita pelo IBGE, né, na coleta desses dados, certo? E aí nós temos alguns dados para a gente observar. Com relação ainda à população indígena no Brasil, nós temos aí mais de 300 povos indígenas no Brasil, né, cada um com as suas línguas, cada um com os seus costumes, cada um com as suas visões, né, cosmovisões próprias, cada um com a sua cultura, né? Nós temos também organização social predominantemente em cada uma dessas comunidades, né? Cada um desses povos, complexa, variada, um território de ancestralidade, né? Que é fundamental aí para essa identidade, onde eles carregam ali a sua cultura, a sua língua e também a sua reprodução social, certo? Nós temos terras indígenas demarcadas, né? Se a gente for analisar também os mapas com relação à demarcação desses territórios, e isso acaba garantindo ali proteção ambiental e também a proteção da cultura dos povos indígenas. Mas nós temos aí a questão, né, dos conflitos que ocorrem ali pelos grileiros, né, que acabam tomando posse daquelas terras e muitas das vezes de forma ilegal, né? E que são territórios demarcados, né, como territórios indígenas. E aí nós temos esses problemas, né, que ocorrem nas terras indígenas. Conflitos por terra e também pelos recursos naturais são bastante frequentes, né? E geralmente esses conflitos eles ocorrem, essa invasão, justamente por conta desses recursos naturais minerais, né, que existem ali nessas áreas. E aí nós temos uma diversidade linguística, né? Mais de 270 línguas indígenas no Brasil, então nós temos essa variação linguística, né? As línguas indígenas, elas são consideradas aqui patrimônio cultural e formam a identidade desses povos, né? Carregadas ali pela sua ancestralidade. Preservação e ensino das línguas indígenas, elas são essenciais aí para a cultura, né? Então, a preservação
dessa diversidade linguística, né? Nós observamos aqui mais de 270. Educação indígena diferenciada, intercultural e bilíngue, né, com a língua falada ali nas comunidades indígenas, outros idiomas, como a nossa língua, né, a língua portuguesa. E aí nós temos também a valorização da cultura, dos saberes tradicionais, que são passados, né, de geração em geração, e também essa luta, né, esse desafio pela manutenção dessa ancestralidade. Os desafios nós temos a questão do acesso à educação, uma educação de qualidade, né? Professores indígenas também, nós temos aqui como um dos principais desafios, e materiais didáticos que sejam ali adequados, né, para os povos indígenas, né? Muitas das vezes o material que é distribuído, ele está ali na língua portuguesa, por exemplo, mas ele precisa passar por uma tradução e deixar na tradução ali na língua que é falada pela comunidade, certo? E aí nós temos um gráfico para vocês observarem com essa distribuição percentual das pessoas indígenas de 15 anos ou mais de idade por localização do domicílio, segundo aqui a condição de alfabetização. Aí esses dados são referentes ao ano de 2010, né? Então, nessa distribuição, nós temos o quantitativo total, né, de terras indígenas, de alfabetizados e os não alfabetizados, né, analfabetos. E aí, fora das terras indígenas, né? E aí a gente consegue observar esses números, né, com relação a essa população. Lembrando que aí a gente está fazendo a análise da população de 15 anos de idade ou mais de 15 anos, né? E aí nós temos o total de pessoas alfabetizadas, né, aí aqui no nosso gráfico, tá bom? A população com 15 anos ou mais, né, predominantemente nas terras indígenas, no território indígena, e aqui fora das terras indígenas, né, que a gente observa esse número de alfabetizados bem maior, né? Então, a gente tem aí um dos desafios também enfrentados por conta dessas dificuldades, né, do acesso ao material didático de qualidade, de professores indígenas, né, entre outras questões que a gente poderia pontuar, o que vai acabar revelando aqui para a gente essa disparidade, né, nesse número de alfabetizados e analfabetos. E aí nós temos também a luta por reconhecimento e respeito à sua identidade e cultura, né, que a gente colocou até lá no início como um dos desafios, como a gente pode observar aí na imagem, né, as pessoas lutando, né, contra esse reconhecimento, a favor, né, desse reconhecimento, desse respeito, a questão também aqui da demarcação de terras, proteção ambiental e também a proteção à sua cultura, né, essa proteção cultural, essa ancestralidade, o acesso também aqui à educação e saúde, uma educação e saúde de qualidade, né, que visa a atender ali a população. Temos também o combate ao preconceito e à discriminação, né, muito desses povos, assim como os outros povos tradicionais também no Brasil, no território brasileiro, a gente observa, né, esse preconceito, essa discriminação pela população de uma forma geral, né, a população urbana também, valorização da diversidade cultural e também essa valorização dos saberes tradicionais, né, visando essa manutenção dessa ancestralidade, dos saberes, né, desses povos, o reconhecimento dos direitos indígenas também, aqui é um dos outros fatores que a gente observa, e também uma participação, né, dos povos indígenas na sociedade brasileira, né? Nós fazemos parte, aí, juntamente com os povos indígenas, dessa sociedade, da política, certo? Vamos agora observar as características dos quilombos, né, ou das comunidades quilombolas. Aí eu trouxe para vocês também algumas informações, vamos observar alguns gráficos, onde a gente vai observar onde esses povos estão localizados, né, inseridos dentro do espaço geográfico do Brasil. E aí nós temos o que são quilombos, né? E aqui eu trouxe para vocês o conceito, que são comunidades formadas por descendentes de escravos, tá bom?
que escaparam aqui da escravidão no Brasil, tá bom? No nosso país. Então, durante séculos, né, eles acabaram se refugiando em áreas ali em áreas remotas, né, com um difícil acesso, uma questão também com relação à falta de saúde, educação, onde desenvolveram uma cultura, né, justamente por esse isolamento, uma cultura e identidade próprias, né, fugindo da escravidão, né, onde eles acabaram encontrando essas áreas mais distantes, fugindo aí da escravidão. Aí nós temos que hoje existem cerca de 6.000 comunidades quilombolas, gente, no território brasileiro, tá bom? E aí nós temos aproximadamente, né, de acordo com o censo do IBGE, nós temos aqui 1,3 milhão de pessoas nas populações quilombolas. Apesar da lei de quilombolas, que é uma lei do ano de 1988, que reconhece os direitos territoriais, né, a essa população, reconhece também, além do direito à terra, né, esse direito culturais, né, os quilombolas eles ainda enfrentam muitos desafios, assim como nós vimos os desafios enfrentados ali pelos povos indígenas. E aí nós vamos observar quais são esses principais desafios. Nós temos aí a falta de titulação de terras, né, quanto à demarcação de terras aí também da população quilombola, com relação aí à maioria das comunidades quilombolas, ela vive em terras que não foram ali tituladas, gente, que não tem um documento, né, títulos emitidos pelo governo, o que as deixam ali em situação de vulnerabilidade, né? Principalmente aqui essa vulnerabilidade com relação à grilagem e também à exploração dessas terras, né? A grilagem é quando uma pessoa ela vem ali já mal intencionada, né? Ela vai pegar ali aquela terra, muitas das vezes ela falsifica documentos, né? Ali daquelas terras que ainda não receberam essa titulação e acabam pegando aquelas terras de forma ilegal, tá bom? E aí nós temos também a falta de acesso a serviços básicos, né? Muitas comunidades, eles não têm acesso básico a serviços básicos, né? Como, por exemplo, a saúde, a educação, estão ali isolados, né? Saneamento básicos e infraestrutura, né? É deixado ali pelo Estado de escanteio, né? Como se eles não existissem, como se não fizessem parte do Brasil, né? E aí acabam enfrentando esses principais desafios. Nós temos também a questão da discriminação e racismo, né? Assim como nós vimos lá dos povos indígenas. Os quilombolas, eles ainda sofrem discriminação, sofrem racismo no Brasil, e isso acaba limitando, né, a população a oportunidades, né? Muitos deles buscam aí emprego, educação, mas por conta, e também uma participação na sociedade, né? Mas que por conta aqui dessa discriminação da população de uma forma geral e de racismo, acabam ficando ali de fora. No gráfico, aí nós observamos a distribuição das localidades quilombolas por unidade de federação. E aí nós temos essa distribuição por estados, né? Aí a gente observa cada uma das unidades, dados também do IBGE, como a gente pode observar, total estimado de localidades quilombolas no ano de 2019. E aí nós temos Bahia ocupando a primeira posição, e aí esse gráfico ele vai se dividir em 3 cores, né, que são os territórios quilombolas oficialmente delimitados e definidos em setores censitários, né, ou seja, eles já receberam ali o reconhecimento da terra, os títulos. Em verde, nós temos o agrupamento quilombola definidos em setores censitários e outras localidades quilombolas, né, muitas vezes que ainda não foram reconhecidas. E aí, ocupando a primeira posição, a gente tem a Bahia, em segundo lugar, Minas Gerais, em terceiro, Maranhão, aí vem Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Amazonas e os outros estados, né, já ocupando ali as últimas posições. Nós temos o Distrito Federal, Rondônia, o Acre e Roraima é onde não foi
coletados os dados, né, com relação a essas localidades quilombolas, tá bom? Como vocês podem observar aí no gráfico está zerado, né? Vou colocar bem aqui, olha, bem aqui no finalzinho. Roraima e o Acre, tá bom? Aí a gente tem o Distrito Federal ocupando a última posição, a penúltima Rondônia, Santa Catarina e assim por diante. Vamos observar agora no próximo gráfico a distribuição populacional dos quilombolas no Brasil, né? Um pouco parecido com aquele mapinha que a gente viu lá no início. E aí nós temos a distribuição populacional dos povos indígenas, a maior parte ela está inserida na região norte, né? Já os quilombolas, eles estão aqui, olha, na região nordeste, com 68,19% dessa população quilombola, tá bom? A gente tem aí no Brasil, nós temos um pouco mais de 1 milhão, né? 1.327.802 quilombolas. Em segundo lugar, o Sudeste, terceiro, o Norte, com 12,51%, com 166.069 da população quilombola total do território brasileiro, Centro-Oeste e região Sul. E aí nós temos, né, as primeiras posições dos dados referentes aí ao censo de 2022, tá bom? Bahia, Maranhão, Minas Gerais e o Pará. Com relação aos dados anteriores, a gente já viu ali uma mudança, né? E isso se dá, gente, por conta do censo, né, que vai ser realizado, do reconhecimento também dessas populações, né, que são feitas, e até chegar, né, ali a esses territórios quilombolas. No mapinha a gente tem a distribuição, olha, populacional dos quilombolas no Brasil, os dados também do ano de 2022 para vocês observarem. E aí nós temos os estados, né, que nós vimos ali anteriormente, né, a Bahia, Minas Gerais, o Pará, né, já ocupando a terceira posição, nessa distribuição ao longo do território brasileiro, tá bom? Mais o gráfico para a gente observar com a distribuição populacional dos quilombolas no Brasil, e aí nós temos diversos dados, né? Por localização do domicílio, né, em grandes regiões, e aqui, né, nessa primeira linha a gente observa o Brasil, tá bom? Então a gente tem o total, né, no território, e aí nós temos a região Nordeste, Sudeste, em terceiro lugar região Norte, Centro-Oeste, lembrando que são as pessoas por localização de domicílio, tá bom? E aí nós temos a população em território quilombola no total da população quilombola, né, que é o que a gente viu anteriormente naquele gráfico, e essa distribuição aí por regiões, né? Aqui a primeira região que nós vimos é a região Nordeste, né, com um maior quantitativo, seguida aqui da região Norte, região Sudeste, Centro-Oeste e região Sul, com um menor quantitativo, certo? Vamos agora para as populações tradicionais. Aí nós temos as comunidades tradicionais frequentemente referidas, né, como, por exemplo, os caboclos ribeirinhos, né, ou simplesmente também como nós podemos chamar aqui de ribeirinhos. Aí na imagem a gente colocou para vocês a predominância dessas comunidades, né? E elas vão habitar justamente o que a gente observa aí nessa imagem, né? A margem dos rios ou áreas próximas aí aos rios, tá bom? Bem como as regiões de terra firme também, onde nós podemos encontrar os ribeirinhos ou os caboclos ribeirinhos também, como são chamados. E aí nós temos que, além da pesca, né, em rios e lagos, essas comunidades, elas vão se dedicar a outras atividades, além da pesca, né, que é o caso da atividade aqui da agricultura e também a atividade da pecuária, né, principalmente aqueles que estão ali inseridos próximos aos rios, mas em terra firme, né. Elas cultivam pequenas áreas para o seu próprio consumo, né, então aqui uma agricultura que nós chamamos de subsistência, né, ou agricultura familiar também, além de praticar atividades aqui voltadas ao extrativismo, né, atividades extrativistas e de subsistência, né, porque nós vimos aqui que elas cultivam pequenas áreas para seu próprio consumo, né, então é justamente aqui essa atividade de subsistência. As populações tradicionais, elas são identificadas com base nas atividades que elas vão desempenhar, gente. Aí nós temos os piaçabeiros, por exemplo, eles subsistem, né, por conta dessa atividade, né, que é a atividade do extrativismo, a atividade da extração de fibra
aqui da palmeira da piaçava, tá bom? Encontrada nas regiões do Médio e Alto Rio Negro, né, juntamente com seus afluentes, no estado do Amazonas, e essa fibra ela vai ser utilizada aqui principalmente na fabricação de vassouras, tá bom? Entre outros produtos. Aí nós temos também os seringueiros, né, que eles surgiram ali durante a era da extração da borracha, na região da Amazônia. Muitos migrantes nordestinos, né, eles acabaram vindo aqui em busca dessa atividade econômica, como os seringueiros, fugindo também das condições, né, de seca ali, desse clima árido, semiárido, predominantemente ali na região nordeste, tá bom? Então, aqui são essas outras populações tradicionais, né, que a gente observa, certo? Com a extração da borracha. E aí nós temos que o governo federal, né, ele incentivou essa migração aí durante esse período da borracha para a Amazônia, visando o trabalho e melhores condições de vidas, né, e também a questão do povoamento dessa região, após os 2 ciclos de prosperidade, né, que nós observamos ao longo da história, né, da nossa região, da Amazônia, e os investimentos na atividade eles acabaram diminuindo, né, que é onde a gente observa dentro dessa história o declínio da borracha, né. Muitos seringueiros eles permaneceram na região amazônica devido à falta de alternativas, né, viáveis após esse declínio, né, ou essa queda dessa atividade aí de extrativismo, e onde a borracha ela era transformada ali, essa matéria-prima, né, nas indústrias da borracha. Aí nós temos também os peconheiros, que eles denominam os extrativistas, né, de açaí. Eles lutam também pela regulamentação do seu trabalho, justamente por melhores condições para exercerem suas atividades, né? E aí nós temos a imagem como é feita essa atividade extrativista, né? Aí do açaí, que é muito consumido não apenas nas nossas regiões, né, mas como no Brasil inteiro, onde o açaí acabou se popularizando, e também no mundo, gente, onde esse açaí ele é exportado aí para vários outros países. Nós temos também os castanheiros, né, que eles subsistem da coleta da castanha na floresta. A dinâmica de trabalho envolve aí sair para a mata, né, com esses cestos, como vocês podem observar aí na imagem, que são chamados aí de paneiros, né, que são presos às costas, e aí é feito essa coleta, né, dessa castanha na floresta. E durante a coleta, nós temos aí os castanheiros, eles vão observar, né, a presença desses ouriços no chão, onde é feito ali a coleta, né? Eles são recolhidos e depositados aí nesses cestos. Quando os pães estão cheios, eles são descarregados em um local, né? E aí nós temos as outras atividades, né? Chamado quebrador, onde os ouriços eles são quebrados com machados, e aí você separa a semente, né? E após essa seleção dessas sementes, as castanhas elas vão ser inseridas ali em sacas, nós vamos observar aí, com capacidade de até 100 quilos cada uma, aí na próxima cartela. Essas sacas elas vão ser transportadas, né, até a beira dos igarapés, onde vai ser feito ali essa lavagem, utilizado aí essas peneiras, e aí, após essa lavagem, né, o que vai acontecer? Elas vão ser ensacadas novamente, e aí vai acontecer a logística, né, o transporte ou até mesmo o armazenamento. Mais uma outra atividade extrativista, né, dos povos tradicionais, que são também consumidos pela população da região, né, um consumo nacional também aí no Brasil, e também atividade voltada para a exportação, né. E os principais desafios, né, desses povos, dessas atividades extrativistas, né, são essas condições de trabalho em que eles estão inseridos, né, lutando por melhores condições, até mesmo por conta dessas atividades que são realizadas, muitas das vezes não tem ali a questão da segurança, entre outras questões, certo? Então, essas foram algumas informações aí da nossa aula, espero que tenham gostado e até uma próxima.